E temos também a satisfação de ter o pastor Leandro, que vai então nos trazer a meditação da palavra nessa noite. Muito obrigado, pastor Leandro. Esse não é transparente. Dá para ver fácil. Obrigado. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Espero que a jornada esteja boa, né? Deixa eu me livrar aqui. Irmã professora Mônica, por favor, me ajuda aqui, que essa século XXI a gente entra com cabo, tomada, né? É muito bom estar de volta aqui com vocês. Já faz um tempinho que eu estive aqui, desde a última vez. Nós trazemos saudações lá da Igreja Bíblica de Mogi das Cruzes. Inclusive eu aproveito para estender um convite a vocês. Nós teremos no dia 12 de outubro uma feijoada beneficente em pró do projeto social Fazendo Diferença. Você sabe que a Igreja Bíblica tem um projeto que atende 97 crianças carentes lá na cidade de Mogi das Cruzes. Se você está livre e tem interesse em participar conosco, fala com o pastor Marco ou com a Mônica e agenda para participar conosco lá no dia 12. E no dia 14 nós teremos também em Mogi um encontro de batismo. Eu brinco que nós começamos no Espírito e terminamos na carne, porque depois do batismo a gente tem um churrascão lá, em que é uma oportunidade de congraçamento, de conhecer pessoas. Se tiver oportunidade de ir, vai participar com a gente, eu tenho certeza que será uma grande bênção. Eu agradeço também aos irmãos que me receberam bem. Hoje eu estou aqui de Joseense, passei o dia todo aqui em São José. Almocei muito bem lá com os irmãos, depois fui recebido pelo Marco, pela Mônica, muito obrigado. Tive a alegria de passar um tempo também com o Valdemar, com o Maite. Obrigado, foi um tempo muito bom com vocês, viu? Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Bom, nós estamos tratando de um tema e é nosso costume que as mensagens sejam repetidas o maior número de vezes possível. Eu te digo por quê. Porque nós nos esquecemos das coisas, não é assim? Nós acabamos nos esquecendo. É por isso que na própria Bíblia nós temos um livro que se chama Deuteronômio, que literalmente significa repetição da lei, para que as pessoas se lembrem da lei de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo produzia as suas cartas, ele dizia: eu quero que leia aqui, mas quero que leia também na outra igreja. E esse tema nós estamos tratando sobre ser livres. Antes de contar a bênção, deixa eu começar com o problema. Uma instituição norte-americana elencou 10 áreas principais onde as pessoas sofrem de algum tipo de adição, de vício. E eu vou citar brevemente aqui. A primeira delas é o café. Pois é, o cafezinho é um psicoativador. E os estudos mostram o seguinte: se a pessoa precisa tomar, não aquele copinho pequenininho, mas por exemplo nos Estados Unidos eles têm umas canecas desse tamanho, e eles chegam a tomar de 6 a 7 canecas de café por dia. Uma pessoa que está dependente do estímulo da cafeína. Embora a dependência da cafeína não tenha um impacto social muito grande, ela causa sim alguns danos, como por exemplo a irritabilidade na ausência da cafeína, e ainda os distúrbios do sono. A gente serve o cafezinho aqui no fim? Serve? Então no final, se você sofre disso... esse daí está bem convertido, esse seu café, irmão. Um outro problema que me chamou muita atenção são os jogos de azar. Você sabia que os adultos, 80% deles afirmaram que no último ano praticaram alguma forma de jogo de azar? Jogo de azar é qualquer jogo que não depende da sua capacidade, da sua competência, e que você coloca dinheiro esperando que a sorte possa soprar em seu favor. E sabe o que assusta? 2% das pessoas que fizeram uso de jogos de azar, eles disseram que sofrem de algum tipo de compulsão para jogar. E 1% dessas pessoas reconhecem que tem um problema patológico, ou seja, estão adoecidos, precisam jogar. E claro, chovendo molhado, como dizem, eu ficar falando dos problemas e onde é que a pessoa chega ao ponto, quando ela sofre desse adoecimento, desse vício de jogos de azar. Ela é capaz de vender a mãe e vender em pedaço para poder jogar mais vezes em mais lugares. Outro problema ignorado é a ira.
Alguns de nós aprendemos a lidar com a vida baseado em comportamentos explosivos e irascíveis. É a pessoa que dá soco na mesa, que joga os enfeites da casa no chão para exercer controle. O que essas pessoas não se dão conta é que lidar com a vida dessa maneira é viciante, e a cada momento ele vai precisar de uma dose mais intensa de agressividade, e vai se tornando uma pessoa extremamente violenta. Sabe qual é outro? Comida. A comida produz efeitos químicos no cérebro. E, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente lá, mas o Brasil não está muito longe disso, as pessoas estão ficando viciadas em comer. Não porque estão com apetite ou estão famintas, mas por causa das sensações químicas que são produzidas no cérebro. E, infelizmente, como as irmãs podem imaginar, é um problema que atinge mais as mulheres que os homens. E 1/5 das mulheres que sofrem de adição à comida também sofrem de problemas de obesidade. Outro problema moderno, próprio do século XXI, é um vício de internet. Particularmente porque a internet explora o que nós chamamos de rede social. E rede social, como o próprio nome sugere, teoricamente socializa as pessoas. Mas não é só isso. Ela pratica um estímulo e resposta 7 dias por semana, 24 horas por dia, com os likes, com o gostou. Aliás, a coisa mais miserável que pode acontecer com alguém é postar alguma coisa lá e ficar abrindo e não tem nenhum like, não tem ninguém gostou, nenhum comentário. Eu já tive que fazer aconselhamento conjugal, porque o marido dizia: eu postei e ela não deu um like. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E o problema desse vício se dá principalmente entre os nossos adolescentes. Um outro problema muito sério é a adição sexual. O sexo é uma bênção. O sexo foi criado por Deus. A perversão sexual é uma obra do diabo. Criou-se na sociedade uma ideia de que o diabo gosta do sexo e Deus não. É a maior mentira que existe. Deus criou o sexo é uma bênção para ser desfrutado dentro do casamento. A Bíblia, que é um livro santo, sagrado, tem um livro inteiro que trata disso, que é Cantares de Salomão. Mas o problema é que as pessoas que estão viciadas nisso, elas querem encontrar um nível de dopamina, de prazer e satisfação, para lidarem com as pressões da vida. E para essas pessoas, portanto, a vida sexual não é mais uma expressão de amor físico, mas é um escape da realidade. E para escapar dessa realidade, elas passam a fazer uso de material pornográfico. A vida sexual é cada vez mais baixa, mais suja, sem referências morais, e a pessoa não consegue reproduzir, replicar aquela primeira experiência, e vai se afundando e se afundando a cada dia. Alcoolismo. O alcoolismo, eu fiquei impressionado com os números. Só no Brasil o custo social é de 170 bilhões para tratar gente que é viciada em álcool. Já parou para pensar nisso? Sem contar as outras drogas, como por exemplo aquelas que são ilícitas, que se compra pelas esquinas. Infelizmente é um problema que acontece até dentro das igrejas. Não estou dizendo que vendem droga na igreja, acho que ainda não, mas tem gente que frequenta e é usuário de drogas ilícitas, e outros que fazem uso das drogas lícitas, como por exemplo os opioides, ou sabe aquele analgésicozinho que começa a ter que tomar o tempo todo? Não é mais porque ele é aliviador, mas é porque ele produz algumas sensações. A nicotina é um outro problema. No Brasil são 18 bilhões de custo de saúde. Você está fazendo a conta? Como o vício, essa cadeia, esse aprisionamento é um problema seríssimo, que traz pobreza e desgraça à vida das pessoas. Mas há um que é socialmente aceitável. Aliás, esse um aqui é aplaudido, que é quando a gente diz: não, o meu único problema, eu sou viciado em trabalho. Eu trabalho demais. Aí as pessoas batem nosso parabéns. Olha, aí vai um bom ano. Mas sabia que o vício no trabalho pode ser sim um vício como quem é viciado em droga, uma dependência mental, um adoecimento da alma. Mas é claro que eu não estou aqui hoje para falar para você de todos esses problemas apenas, de ficar aqui enfatizando quais são as nossas cadeias, quais são os nossos confinamentos. Eu estou aqui
para falar para você de como Deus pode nos libertar, de como Jesus pode nos tornar pessoas verdadeiramente livres. E se você tem o seu coração aberto nessa noite, Jesus está aqui, porque embora nós tenhamos problemas novos, a força motriz por trás desse comportamento de escravo, de quem está preso em cadeias, não é novo. Alguns de nós estamos aqui, nós estamos presos em relacionamentos que não são saudáveis, em situações financeiras que não são saudáveis, em comportamentos que não são saudáveis. Mas a boa notícia é, Jesus está aqui nessa noite. E Jesus pode te dar a liberdade que você deseja. Sabe por quê? Qualquer um de nós está sujeito a viver esse aprisionamento. A razão é a seguinte: Deus não nos criou para vivermos num vácuo, um coração com um buraco enorme. Deus nos criou para que a sua própria presença estivesse ali dentro de nós, nos nossos corações, no centro da nossa vida. E quando nós não temos Deus ali no centro da nossa vida, nós passamos a buscar outras fontes para nos dar alguma satisfação, para que a vida faça sentido, e nós acabamos por produzir falsos deuses, ídolos. Esses ídolos e falsos deuses nos levam para o fundo de um abismo. A nossa queda é espiralada. Há uma história na Bíblia, a história de um encontro em que Jesus ofereceu o seu amor, a sua compaixão, a sua graça e a sua liberdade ao homem. Sobre esse encontro que eu quero falar com você hoje. Na verdade, os evangelistas descrevem o encontro com dois homens, mas o evangelista Marcos enfatiza um deles. Não há nenhuma contradição aí, porque veja só, se você tem dois, você tem um. Nós teríamos uma contradição se nós tivéssemos um e o outro evangelista dissesse que não tinha nenhum. O que acontece é que Marcos se concentra no mais violento desses homens. Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Mateus, Marcos, capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, depende de onde você vai ler a Bíblia. Mateus, Marcos, segundo Evangelho. Se você encontrou, por favor, diga amém. O texto é um pouquinho extenso, mas é muito importante essa narrativa. Acompanhe comigo. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhes que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi
e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que história! Que história! Eu ouvi uma piadinha um tempo atrás, ela me faz rir, até hoje, todas as vezes que eu lembro dela. Dois meninos, conta a história, eles estavam passando em frente do cemitério. Na frente daquele cemitério tinha uma castanheira, e os meninos decidiram então apanhar lá umas castanhas e juntar num balde. E foram juntando muita castanha. Eles disseram: agora vamos dividir isso. Aí um deles disse: vamos, mas não vamos dividir aqui na rua, pode passar alguém. Vamos entrar no cemitério, atrás daquele arbusto, a gente divide as castanhas. E na hora de entrar, derrubaram algumas ali perto da cerca e foram atrás do arbusto e começaram: uma para você, uma para mim, uma para você, uma para mim. Nessa vem um outro garoto da cidade de bicicleta, e quando chega em frente do cemitério, o menino que veio da cidade começa a escutar as vozes vindo de dentro do cemitério, de trás do arbusto, dizendo: um para você, um para mim. Aí o menino ficou assustado. Na sua imaginação de criança, ele começou a pensar: o que será isso? Ele disse: meu Deus, já sei, é o Satanás e o São Pedro, eles estão dividindo as almas. Pegou a bicicletinha, correu até a cidade. Chegou na cidade, ele encontra um senhor que vem caminhando com dificuldade e diz assim: meu senhor, não sabe o que aconteceu? Eu estou vindo lá do cemitério, e o Satanás, o São Pedro, estão lá no cemitério dividindo as almas. Ele falou: que é isso, menino? Para de sonhar, disse o velhinho. Ele falou: não, é verdade, vem comigo, o senhor vai ver. Insistiu, coisa de criança, foi insistindo, o homem está bem, eu vou. Com dificuldade, foram caminhando, até que chegaram lá na entrada do cemitério, e começaram a ouvir: um para você, um para mim, um para você, um para mim. Aí o velho disse: menino, você falou a verdade, o Satã está aí. Mas a gente não pode só ouvir, vamos entrar lá para ver isso. Ele falou: sério? Sim, vamos entrar. E aí foram para passar pela cerca de arame farpado, acabaram se enroscando no arame. E nessa eles ouviram os meninos lá dentro dizendo: um para você, um para mim, e acabou. E o outro disse: não acabou não, tem aquelas da cerca ainda. E diz a história que o velhinho se desamarrou do jeito que pôde, chegou 5 minutos antes na cidade do que o menino que estava com a bicicleta. Sabe por que é assim? Porque ninguém quer encarar e encontrar o Satã no caminho, convenhamos. Essa história que nós acabamos de ler, diferente da anedota, é uma história real. Veja você o contexto dessa passagem. Jesus falou em parábolas. As pessoas não entendiam o sentido da parábola. Tem gente que acha que Jesus usava a parábola como um recurso para oferecer clareza. Não é verdade. Jesus usava a parábola para oferecer obscuridade, para que as pessoas não entendessem a sua mensagem. E o segredo do reino de Deus era só revelado aos seus discípulos. Então, privativamente, depois de propor parábolas, Jesus conta qual é o sentido da parábola, no contexto dessa passagem, a parábola do semeador. Depois de explicar aos discípulos, e já é começo da noite, nos diz Marcos, Jesus disse: agora nós vamos apanhar o barco e vamos do outro lado do mar, um grande lago, o mar da Galileia. E quando eles vão, lembre-se, a noite está caindo, Jesus está exausto. Jesus é Deus, é um ser teantrópico, nós chamamos, Deus homem, e humanamente Jesus se cansava, humanamente Jesus tinha sede, Jesus tinha fome, e Jesus então dorme no barco. E vem uma tempestade que aqueles homens, ao que tudo indica, nunca tinham visto algo tão assustador como aquilo. Era o Irma deles. Eles estavam lá no meio como pescadores apavorados. Veja, não estamos falando de alguém que não é acostumado com o mar, ou com a embarcação, ou com tempestade, mas era algo fora do comum. Eles estão apavorados. Então eles chamam Jesus. O Senhor não está preocupado, a gente vai morrer aqui. Jesus se levanta, repreende o vento, manda que o mar se acalme, e há uma grande bonança, uma grande tranquilidade. E Jesus diz assim: qual o problema de vocês? Vocês são homens de pouca fé. Faz sentido, porque Jesus já tinha dito: nós vamos para o outro lado. E quando Jesus diz que algo vai acontecer, nada pode impedir aquilo que Jesus disse que vai acontecer. Ele disse: nós vamos para o outro lado. Não importava se aparentemente parecia que o barco ia a pique. Mas olha como são as coisas. Se coloque por um momento no lugar desses discípulos. Calce as sandálias deles. É noite. Acabaram de sobreviver a uma tempestade.
E agora eles chegam num lugar chamado Gezara, é o nome. Outro dia eu fui falar, eu confundi com Genezaré, mas é Gezara, que era uma espécie de distrito de Gadara, por isso o evangelho chama de Gadara. Primeira coisa, é um lugar de não judeu. O judeu não se dá com gentios. Não era o melhor lugar onde eles gostariam de estar chegando à noite. Segunda coisa, nós sabemos do texto que ali era um lugar que na região calcária eles criaram um cemitério. Não é um lugar que você quer chegar. Corpos em decomposição, dentro de cavernas, depois de ter enfrentado uma tempestade, não é um lugar em que você quer chegar. Terceiro, era um lugar em que eles criavam porcos. Os porcos são animais imundos para os judeus, mas não eram alguns porcos. O texto nos diz que eles criavam milhares de porcos ali. Você consegue imaginar a situação? É noite, o lugar não é amigável, a vizinhança é hostil, eles criam porcos. Até aí já está ruim demais, você concorda? Concorda? Mas miséria é pouca bobagem, minha gente. E vem correndo ao encontro deles quem? Um homem possuído por demônios. Uma possessão tão severa que a reputação dele era conhecida de todos. Ele arrebentou grilhões, cadeias, ninguém podia conter esse homem. Esse homem vem correndo na direção dos discípulos. Aquela seria uma ótima oportunidade para eles aprenderem a andar sobre as águas. Assustador. Mas Jesus estava ali. E Jesus não perdeu o controle de absolutamente nada. E nós sabemos o que acontece. Primeiro, não é fácil andar com Jesus. Sabe por quê? Jesus não evita as tempestades, Ele nos leva por meio das tempestades. Mas não porque Ele quer ver a gente sucumbir. Jesus nos leva por meio da tempestade para mostrar o que é confiar nele, o que é ter fé nele. Então, se você está passando por uma tempestade na sua vida, confie em Jesus. Segundo, Jesus, depois que passa a tempestade, Ele não nos leva para um jardim para descansar. Ele nos leva para enfrentar situações ainda mais difíceis, piores. Por quê? Para que possamos contemplar o que o pecado pode fazer na vida das pessoas, mas o que a graça e a compaixão também podem fazer. Então não tema se você está enfrentando uma situação difícil. Se você está naquela, puxa, quanto mais eu oro, mais a sua oração aparece. Se Jesus está com você, você não tem nada a temer. Amém? Está comigo aí? Então o que nós vemos no texto? Nós vemos que há um homem que perdeu tudo. Ele é um endemoniado. No contexto da passagem, nós vemos que ele perdeu o seu lar, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus amigos, ele perdeu o seu controle, ele perdeu a sua decência, ele perdeu o seu propósito. Ele é um homem desfigurado. Algumas vezes nós minimizamos, já lemos tantas vezes a história, a gente não consegue imaginar com esse homem. Mas vamos tentar por um momento. Como esse homem é um homem totalmente descabelado, de olhos arregalados, olhando em todas as direções, um homem cujos dentes são cariados, se é que os tem ainda, um homem cujo tornozelo provavelmente é deformado por conta das cadeias às quais ele já esteve preso, é um homem que tem o seu corpo totalmente marcado pela autoflagelação a que se submete com pedras. Ele é um homem que tem marcas e tem sangue no seu próprio corpo. Ele é um homem que fala coisas desconexas e que grita dia e noite, correndo em todas as direções. É um homem que vive num cemitério, dentro de covas com corpos em decomposição. É um homem que caminha e pisa em excrementos de porcos. É um homem que tem uma barba bruxificada, é um homem que tem um hálito fétido, é um homem que tem unhas longas, que parecem garras. Essa imagem que nós precisamos ter. Esse é o homem totalmente desfigurado, que perdeu tudo. Ele é um homem totalmente dominado. Ele é tão dominado que ele se vê de modo fragmentado, não é? No texto. Uma pausa. Você conseguiu visualizar? Não vai ter sonho ruim hoje à noite, por favor. Ora lá antes de dormir, você não tem um sonho ruim. Veja só, é importante esclarecer isso. A Bíblia não nos diz como uma pessoa se torna possuída pelo demônio.
É importante esclarecer isso. Há alguns livros que dão explicações das mais translocadas de como alguém pode se tornar possuído pelo demônio. A Bíblia não nos diz exatamente como, mas a Bíblia nos diz que quando nós cedemos ao pecado, sucessivas vezes, o ser humano vai se tornando uma presa, ele vai perdendo o controle, e